Estamos aqui com a doutora Luciana Oliveira, nutricionista, que vai nos orientar sobre a boa alimentação na primeira infância. Olá, doutora, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Janaína, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, durante a fase de crescimento da criança, o que não pode faltar na alimentação dela? A alimentação da criança tem que ser uma alimentação equilibrada, como em todas as outras fases da vida. É muito importante que em todas as refeições as crianças recebam alimentos dos 3 principais grupos de alimentos que a gente tem. Os construtores, que são as proteínas, exemplo, carne, leite, ovos, os alimentos reguladores, que nos fornecem vitaminas e minerais, verduras, frutas, legumes, né? E os energéticos, que são os carboidratos, como exemplo, pães, massas, arroz, e um pouquinho das gorduras boas, que a gente chama, por exemplo, um pouquinho de azeite e tal. Todas as refeições das crianças devem conter pelo menos um alimento de cada um desses grupos, e aí ela vai ter um crescimento saudável. Qual o intervalo adequado de refeições para as crianças de 1 ano a 6 anos? O ideal é que as crianças tenham um intervalo de mais ou menos 3 horas em uma refeição e outra. Mas a gente tem que lembrar que na fase de 4 a 6 anos, existem algumas alterações fisiológicas na criança e pode ser, o ritmo do crescimento diminui e ela pode apresentar uma leve falta de apetite, comendo grande quantidade em uma refeição e comendo uma quantidade quase nula em outra refeição. É importante os pais ficarem atentos, perceber se a criança não está emagrecendo muito, mas também não ficarem preocupados com essas oscilações normais entre uma refeição e outra. Mas oferecer alimentos para as crianças de 3 em 3 horas em média. Muitas crianças hoje, doutora, desde pequenas têm o colesterol já alto. Que grupo de alimentos devem ser evitados para essas crianças? É importante a gente limitar o consumo de gorduras prejudiciais à saúde. Nem todas as gorduras elas são prejudiciais à saúde, né? Hoje, as que mais prejudicam a crianças e adultos de uma forma geral são as gorduras trans, que estão presentes em alguns tipos de salgadinhos e em bolachas recheadas, e as gorduras saturadas, que são provenientes das frituras e dos fast foods. Esses são, na verdade, os grupos de alimentos que devem ser limitados. Para aquelas crianças, doutora, que são alérgicas à lactose, como suprir a falta de cálcio na alimentação? Existem hoje no mercado algumas fórmulas lácteas que elas são isentas de lactose, mas elas devem ser consumidas apenas sob orientação do pediatra ou da nutricionista. Mas é importante a gente ressaltar que existem outras fontes de cálcio, por exemplo, os vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, brócoli, e peixes, como sardinha e salmão. Mas para a gente poder aproveitar esse cálcio da dieta, é importante também a gente ter vitamina D. E a gente consegue essa vitamina D através de alimentos também, ela está presente em peixes também, e tomando sol. A associação da vitamina D com o cálcio vai favorecer o crescimento adequado das crianças. Doutora, tem muitas crianças hoje em dia que não gostam disso, não gostam daquilo. Como substituir essa alimentação? Na verdade, as crianças nessa fase de 1 a 6 anos, elas copiam muito o modelo apresentado pelos pais. Quando os pais têm uma alimentação saudável, naturalmente as crianças aceitam melhor vários tipos de alimentos. Mas é importante a gente saber que nesta fase elas têm uma certa resistência a experimentar alimentos novos. Esses alimentos, a gente deve insistir novamente com essa criança para que ela experimente, mas sem coação, sem punição, de uma forma bem natural. De qualquer forma, as preferências alimentares elas têm que ser respeitadas. Então, se a criança realmente não gostar daquele alimento, a gente pode substituir por outro que seja, por exemplo, da mesma família. Uma fruta por outra fruta, uma verdura por outra verdura, ou então mudar o tipo de preparação. Em vez de ser, por exemplo, ensopado, fazer uma preparação assada, para ver se ela aceita melhor. De qualquer forma, as preferências têm que ser respeitadas e não deve haver qualquer vínculo de punição com relação à criança realmente não experimentar algum alimento, porque isso pode gerar um trauma e isso pode desencadear algum problema psicológico da criança com relação à alimentação no futuro. Outra coisa que é muito importante é não trocar nenhum alimento
que ela esteja tentando experimentar por outro que ela goste, ou uma refeição completa por outro alimento que ela goste. Por exemplo, trocar uma fruta na sobremesa por aquelas sobremesas petit suisse, por exemplo. Porque se a gente fizer sempre isso, a criança sempre vai associar que se ela recusar a fruta, ela vai ganhar uma coisa que ela goste. Então, a gente não pode fazer essa vinculação dessa troca. O ideal é sempre trocar o alimento daquela família por outro da mesma família. E, doutora, então, para encerrar, dê algumas dicas para os pais para melhorar a alimentação das crianças. Olha, vai ser muito natural que as crianças queiram só comer doces, né? Cabe aos pais limitar tanto os tipos de doce quanto a quantidade e os horários que essas crianças vão comer esses doces. É importante que a quantidade e os horários dos doces nunca interfiram na quantidade de alimentos que a criança ingira nas refeições principais. Outra coisa que é importante também é não vincular os doces como recompensa por ter uma alimentação saudável. Isso a princípio pode parecer uma facilidade, mas isso pode acarretar problemas depois. A criança pode vincular a recompensa por doces com frustrações, com punições, enfim, é importante não fazer isso. E, de resto, incentivar sempre o consumo de frutas, verduras e legumes, para que a criança consiga atingir o fornecimento de nutrientes como vitaminas e minerais, e também que seja dada atenção para a higiene dos alimentos, tanto na hora do preparo, como na hora do armazenamento, como na hora das refeições. É sempre bom ressaltar isso, porque várias doenças são transmitidas através dos alimentos, e é importante a gente ter os cuidados de higiene com relação às refeições e alimentação também. Doutora, tem muito mito da história do ovo, né? Que o ovo, não pode dar para a criança. E outras pessoas dizem que o ovo é importante. Na sua opinião, o ovo, ele é importante? Quantas vezes pode ser dado o ovo para a criança durante a semana, durante os 7 dias? E como pode ser feito um preparo de um ovo adequado, um ovo bom para a criança? Okay. O ovo é um alimento muito rico em nutrientes. Ele tem uma proteína de excelente valor biológico, que a gente chama, ou seja, é uma proteína totalmente aproveitada pelo organismo, essencial, e contém outros nutrientes também que são importantes, né? A questão do ovo é que porque na gema também tem uma quantidade de colesterol, né? Mas dentro de uma alimentação saudável, onde a gente tenha controle das gorduras ingeridas e tudo mais, é perfeitamente possível incluir o ovo de 2 até 3 vezes por semana na alimentação, desde que a gente não inclua esse ovo na forma de fritura. Ele pode ser cozido, ele pode ser na forma de ovo pochê, que é um ovo que ele se torna com formato de frito, mas ele é feito na água. Então ele fica bonito como um ovo frito, mas na verdade não foi usado óleo na preparação. Então ele fica mais saudável. E é muito importante que a criança consuma ovo, sim, né, por causa das proteínas que o ovo contém, que auxiliam também no crescimento. E quais são? E de que maneira se faz esse ovo pochê? Isso, é um ovo pochê. Na verdade, você coloca um pouco de água, não precisa encher. Basta 2 a 3 dedinhos de água na frigideira ou numa panela funda. Quando essa água estiver bem quente, o suficiente para o ovo cozinhar, você quebra o ovo dentro desta água. E aí ele a gema vai ficar dura e a clara vai ficar branquinha, como se fosse um ovo cozido. Na hora que estiver no ponto, quando a gema já estiver bem cozidinha e a clara já estiver toda branca, é só tirar com uma escumadeira para escorrer a água. Oi, como você chama? Andréia. Andréia, hoje é rápido, é só uma perguntinha. O que tem dentro da lancheira da sua filha hoje? Hoje tem um suco de uva, que ela gosta, tem uma bisnaguinha com requeijão e tem panetone. Oi, tudo bom? Como você chama? Ana Luísa. Ana Luísa, hoje é só uma perguntinha bem rápida. O que tem na lancheira do seu filho? Ele está trazendo maçã, pão e suco de uva. Oi, tudo bem? Como você chama? Sabrina. Sabrina, hoje é só uma perguntinha rápida. O que tem na lancheira dela hoje? Tem suquinho de soja, bisnaguinha com requeijão, uma bolachinha e uma banana. Não, uma maçã. Olá, tudo bem? Como você chama? Norma. Norma, perguntinha rápida. O que tem na lancheira delas hoje? Tem um suquinho de laranja, uma maçã, 2 pães de mel e uma bolacha de sal, se não me engano. Um pacotinho de bolacha de sal.